Ave reges et regine, ave imperatoris et imperatrices mei. Bene reditis exploratoris Romae anticae, gaudeo vos hic esse. Quando pensamos em Roma, as primeiras imagens que nos vêm à mente são as de legiões marchando, gladiadores lutando em arenas e imperadores conquistando o mundo. A história de Roma é, em grande parte, uma história de guerra e poder, forjada no aço e no sangue de seus guerreiros. Mas, e se eu dissesse que no coração da fundação dessa imensa civilização existiu um rei que nunca empunhou uma espada, um governante cuja maior conquista foi a paz? Ele existiu mesmo, uma verdadeira exceção que confirma a regra. Imaginem a cara dos senadores quando ele declarou tudo isso para eles pela primeira vez. Hoje vamos mergulhar na história de um dos personagens mais singulares e fascinantes da antiguidade, Numa Pompílio. Ele nasceu no 21 de abril de 753 a.C., o mesmo dia, o mesmo mês e o mesmo ano da fundação de Roma. Foi o segundo rei. O seu reinado começou no 715 para terminar no ano de sua morte, ou seja, no 673 a.C. Sucedeu a Rômulo a critério do Senado após um interregno de um ano. Era filho de Sabina Pompeia e foi marido di Tassia, figlia di Tito Tassio, o re Sabino che si tornò por un tempo co-governante di Roma con Romolo. Quem não lembra ou não conhece a história e tem interesse, no canal encontra o vídeo que fala sobre o reinado di Romolo. Numa Pompílio não era um general glorioso como Rómulo, mas sim um sábio, um filósofo, um homem de fé que subiu ao trono não por ambição, mas por um chamado divino. À frente de seu tempo, Rei Numa não via a guerra como a única solução para resolver conflitos. Muito melhor utilizar algo mais poderoso, muito mais poderoso: a religião, a lei e a ordem social. De fato, em vez de declarar guerra aos povos vizinhos, ele preferia resolver disputas por meio de tratados, arbitragem e rituais religiosos que buscavam evitar o derramamento de sangue. Sua reputação de sabedoria e justiça era tão grande que, segundo as lendas, os próprios vizinhos recorriam a ele para mediar suas próprias disputas, o que fortalecia automaticamente a posição de Roma sem precisar de força. Ele era um verdadeiro juiz de paz oficial e não cobrava honorários pelo seu serviço. Em nossa jornada, vamos descobrir como este homem, vindo de uma pequena cidade sabina, foi escolhido para governar a mais nova e feroz cidade do mundo. Vamos explorar a sua misteriosa conexão com a ninfa Igéria, a fonte de sua sabedoria divina e como ele usou essa inspiração para moldar os alicerces da religião romana, que perduraria por séculos. Conheceremos os sacerdotes vestais, os pontífices e o famoso templo de Jano, cujas portas, sob seu reinado, permaneceram fechadas, um símbolo de uma paz sem precedentes para Roma até então.
Preparam-se para uma história que desafia tudo o que sabemos sobre a grandeza romana. A grandeza de Numa Pompílio não estava em suas vitórias militares, mas na sua capacidade de unir um povo diverso, de domesticar uma cidade de guerreiros e de lançar as sementes de uma civilização que viria a dominar o mundo. Esta é a história de como a paz, a devoção e a sabedoria se tornaram a fundação secreta do poder de Roma. Fiquem ligados, pois a jornada com Numa Pompílio vai começar agora. Numa Pompílio não nasceu em Roma, mas em Cures, uma cidade de origens sabinas. Sua infância e juventude foram marcadas por uma profunda devoção religiosa e um caráter pacífico, oposto do ambiente militar e guerreiro de seus contemporâneos. A lenda conta que ele era conhecido por sua sabedoria e justiça, preferindo desde jovem a se dedicar à contemplação, ao estudo das leis divinas, à mediação de conflitos e nunca a qualquer ambição de poder. Ele estava profundamente convencido de que a verdadeira força de um homem residia na piedade e na observância da vontade dos deuses, não no aço das armas. Nascido no mesmo dia em que Roma foi fundada, a lenda parecia predestinar o seu destino. E isso pareceu bastante conveniente. Afinal, esta coincidência de datas aparentemente foi uma excelente estratégia de marketing para um futuro rei da paz. Quem diria que uma boa publicidade já funcionava no VIII século a.C.? Enquanto Rômulo construía a cidade com a espada, Numa preparava a mente e o espírito dos romanos com cânticos e contratos divinos. Outro nível, menos sangrento e bem mais elegante. Ele era filho de Pompônio, um homem de alta reputação entre os sabinos. Ainda jovem, Numa se casou com Tássia, a filha de Tito Tássio, e este casamento o conectou diretamente com a elite política de Roma. Mesmo assim, Numa sempre preferiu a vida retirada, longe das chatas conversas e intrigas de poder. Segundo a tradição, após a morte de Tássia, ele se retirou completamente da vida pública, buscando refúgio na filosofia e na agricultura. Em outras palavras, ele virou um eremita culto, o que, ironicamente, o tornaria o candidato perfeito para o trono. Sua fama de homem justo e sábio se espalhou por toda a região, atraindo a atenção de nobres e plebeus que vinham a ele para resolver as próprias disputas e buscar concertos. Após a misteriosa morte di Romolo,
e o desaparecimento do primeiro rei di Roma, a cidade mergulhou em um período de instabilidade e por isso a coroação de Numa não ocorreu imediatamente depois. Durante algum tempo, estima-se um ano, os senadores governaram a cidade em sistema de rotatividade, alternando de 10 em 10 dias na tentativa de substituir a monarquia por uma oligarquia. Imaginem a bagunça. Imaginem você, funcionário extremamente dedicado no seu trabalho, a cada 10 dias um novo chefe. 36, 37 chefes diferentes em um ano. Pressionados pelo crescente descontentamento popular provocado pela desorganização e ineficiência dessa forma de governo, os senadores viram-se obrigados a eleger um novo rei. Mas a acesa rivalidade entre os romanos e os sabinos tornou a escolha de um sucessor um desafio. Após a morte de Rômulo, surgiram tensões entre os senadores romanos que propuseram o senador Próculo, que era romano, e os senadores sabinos que apoiaram o senador Velésio, sabino. Para evitar conflitos, os senadores e o povo de Roma, inspirados por sua reputação de integridade, decidiram que o próximo rei não seria um romano de nascimento, mas sim Numa Pompílio, um sábio sabino, membro da gens Pompilia que vivia na cidade sabina de Cures e era casado com Tássia, filha única de Tito Tássio. O acordo foi finalmente alcançado e os sabinos aceitaram, abstendo-se de propor outro nome. Além disso, segundo a tradição romana que já mencionei há alguns minutos, Numa nasceu no mesmo dia em que Rômulo fundou Roma e era famoso por sua integridade e conhecimento das leis divinas, tanto que ganhou o apelido de Pio. Aos 40 anos de idade, Numa recebeu em sua casa uma embaixada de Roma que o convidava a assumir o trono. Os senadores romanos foram diretos e incisivos. Eles argumentaram que a mesma paz que ele tanto valorizava era exatamente o que Roma precisava. Inizialmente Numa foi relutante em aceitar a proposta dos senadores, argumentando que a vida pacífica que levava o tornava inadequado totalmente para governar uma cidade de guerreiros. Basicamente ele disse: vocês querem que eu, um cara que prefere a roça, mas que mal sei plantar batatas, governe uma cidade de arruaceiros? Não acho que vai dar certo. Mas a persistência dos romanos e os conselhos de seu próprio pai Pompônio e de Velésio, o Volesus, o influente senador romano da época que vimos agora há pouco, indicado pelos sabinos como rei após a morte de Rômulo, deixaram Numa Pompílio desestabilizado e muito próximo em aceitar o pesado cargo. Mas foi só quando, após receber os auspícios dos deuses, demonstrando-se favoráveis, que Numa consentiu. Ele aceitou a missão porque a estava vendo como um chamado divino para trazer paz e ordem à tumultuada cidade de Roma. O reinado de Numa Pompílio, que durou 43 anos, ficou conhecido como a Idade de Ouro da Paz e da Religião, em Roma. Sua primeira ação como rei
foi dissolver a guarda pessoal de 300 homens que Rômulo mantinha, mostrando que sua autoridade não se baseava na força, mas na fé e na lei. Imagine a cena: os 300 brutamontes de Rômulo, acostumados a tocar o terror, sendo dispensados de um dia para outro por um rei que nem espada usava. Deve ter sido a cena mais pacífica e desconcertante do ano. Os caras provavelmente choraram escondidos, mas não muito alto, porque a paz estava em jogo e Numa tinha uma aura bem forte. Nem pensar então organizar algo contra ele. Ao contrário do primeiro rei, que fundou a cidade com a guerra, Numa a consagrou com a paz. Encerrou todas as guerras locais e se dedicou a reformar as instituições religiosas e civis de Roma. Ele nunca travou uma única batalha e seu reinado é caracterizado pela ausência de conflitos militares. Para os romanos, acostumados a viver constantemente em guerra com alguém, essa paz era um feito monumental. Ele reforçou a importância da agricultura e do trabalho pacífico, incentivando o povo a viver em harmonia com a natureza e com os deuses sempre. Numa dividiu a população por ofícios: ferreiros, sapateiros, ourives, tecelões, o que contribuiu para a coesão social e para a redução das tensões entre os grupos étnicos, em especial entre patrícios e plebeus. Com um toque divino, Numa praticamente inventou os primeiros sindicatos romanos. Sem greve, sem piquete, sem gritaria, apenas piedade e respeito. Ele estabeleceu o conceito de Pax Deorum, a paz com os deuses, como a principal prioridade do Estado. Acreditava que a estabilidade de Roma dependia mais da benevolência divina do que do poder militar. Canalizou a energia do povo, que antes era direcionada para a guerra e a pilhagem, mas com ele foi direcionada para a agricultura, o artesanato e a construção de instituições religiosas e sociais. E os romanos atribuíram justamente a Numa Pompílio a maioria das organizações religiosas da cidade. Numa é acreditado nas tradições posteriores como o inspirador da ideia de leis sagradas, que mais tarde dariam origem à Lex Sacrata, que foi um dos instrumentos legais mais importantes e revolucionários na história da República Romana. Em termos simples, era uma lei estabelecida pela plebe para proteger os seus próprios representantes políticos, os tribunos da plebe. A Lex Sacrata representou na Roma Antiga, portanto, com a fundação da autoridade dos tribunos da plebe, o primeiro grande sucesso do povo mais simples na conquista de seus direitos, e sem precisar de nenhuma guerra civil. Numa reformou o calendário distinguindo os dias infastos e nefastos, onde, em determinados dias do ano, eram proibidas decisões políticas ou eventos religiosos. Adicionou 2 meses, janeiro e fevereiro, aos 10 estabelecidos por Rômulo. Este ajuste de um ano solar para 12 meses alinhou as atividades agrícolas e religiosas aos ciclos da natureza. Janeiro foi em homenagem a Jano, Janus, o deus romano dos inícios, das transições
das portas e portões. Era, portanto, o Deus perfeito para marcar o início do novo ano. Fevereiro, Februarius, foi dedicado ao ritual de purificação chamado Februa ou Februum, um festival de expiação que ocorria no final do ano. Sim, Numa praticamente inventou o calendário moderno, ainda sem datas FIFA, sem feriados prolongados e sem ter que adiar tudo para depois do Carnaval. O grande historiador Tito Livio, no seu Aburbe Condita, livro 1, nos fala exatamente sobre isso. O calendário de Numa, claro, não o atual. E ele dividiu o ano em 12 meses, seguindo primeiramente o ciclo da lua, e como a lua não o completa com meses individuais de 30 dias, mas deixa 6 dias restantes para um ano inteiro que completa o ciclo dos solstícios, ele estabeleceu os meses intercalares. Para que, no espaço de 19 anos, os dias, retornando à mesma posição do Sol de onde partiram, coincidissem perfeitamente com os anos. Ele então distinguiu os dias em fastos e nefastos, para que em certos dias não fossem tomadas decisões públicas ou plantações agrícolas. Uma das lendas mais famosas de Numa é seu relacionamento com a ninfa Egeria. Diz-se que Numa se encontrava segretamente com ela in un bosque sagrado conhecido hoje como Bosque di Egeria, perto da Porta Capena in Roma, onde ela o aconselhava e o inspirava com sabedoria divina. As lendas descrevem a ninfa como uma entidade de beleza e serenidade, cuja voz suave e palavras de sabedoria transformavam a visão de mundo do rei. Ela não apenas o instruía sobre a vontade dos deuses, mas também o ajudava a compreender a natureza humana e a encontrar a maneira mais justa de governar. Egeria não era apenas uma musa, mas uma fonte de conhecimento sagrado, que ajudou Numa a estabelecer as leis religiosas e os rituais que moldariam a vida romana por séculos. A história de Egeria servia a um propósito prático para Numa. Ela legitimava suas reformas. Para um povo que valorizava a autoridade divina, dizer que suas leis vinham diretamente de uma deusa era a maneira mais eficaz de garantir a aceitação de quaisquer suas propostas. É como ter o privilégio de um consultor divino sempre do seu lado em todas as suas decisões importantes. E quem poderia discordar de uma deusa? Acho que nem mesmo o mais audacioso entre os senadores romanos conseguiria fazer isso. O rei levava a sério as suas reuniões com a ninfa e a cada nova reforma ele a apresentava ao povo com a autoridade de um mandato divino, o que lhe conferia um poder moral inabalável. A influência de Egeria não se limitou a questões religiosas, pois a ninfa também o aconselhou sobre assuntos de Estado e o ajudou a moldar a moralidade do povo romano, encorajando virtudes como a modéstia, a justiça e a piedade. Sua presença mística serviu para convencer o povo romano, ainda rústico, brutal e propenso à guerra, de que a paz não era um sinal de fraqueza, mas sim a maior dádiva
dos deuses e que a verdadeira força de uma nação reside em sua virtude e em sua fé. O maior legado de Numa Pompílio é, portanto, a organização da religião romana. Com seu foco em trazer paz e ordem para a cidade, percebeu a necessidade de uma autoridade central que supervisionasse todas as práticas religiosas e os rituais. A intenção era garantir que os rituais fossem realizados corretamente, o que, para os romanos, era essencial para manter a paz com os deuses, a Pax Deorum. Por isso, criou o cargo de Pontífice Maximo, Pontifex Maximus. E o senador Numa Márcio, pai do futuro quarto rei de Roma, Anco Márcio, foi nomeado pelo rei como o primeiro occupante dessa função, solidificando o papel do Pontífice Máximo como um pilar da vida civil e religiosa romana. Ele elevou os augures, os que interpretavam os presságios dos deuses, à condição de sacerdotes do Estado, com um papel crucial na vida pública romana. Com extrema sabedoria, ele garantiu que o Estado agia de acordo com a vontade divina. Por isso, Numa legitimou o poder dos governantes, ou seja, magistrados e generais, e acalmou a população, mostrando que a cidade estava sob a proteção dos deuses. Numa também criou as sacerdotisas vestais ou virgens vestais, que mantinham o fogo sagrado de Vesta, símbolo da eternidade de Roma. Mantê-lo sempre aceso significava que o lar de Roma, a sua essência e o seu poder estavam seguros e sempre protegidos pelos deuses. Apagá-lo, mesmo que por acidente, era visto como um presságio de uma grande calamidade, um sinal de que a proteção divina havia sido perdida e que o fim de Roma se aproximava. Além de tudo isso, Numa também estabeleceu os sálios, sacerdotes de Marte, que dançavam com escudos sagrados, e os flamines, sacerdotes dedicados a divindades específicas. Os sálios eram jovens patrícios vestidos com túnicas antigas, um peitoral de bronze e um gorro pontudo. Durante as suas procissões, que duravam vários dias, eles marchavam pela cidade em um ritmo marcial, dançando e cantando hinos antigos em uma língua arcaica que poucos entendiam. Era uma espécie de flash mob divino, com muito fervor religioso, com coreografias antigas, talvez rústicas, e letras indecifráveis. Ninguém sabia o que cantavam, mas pelas fontes entusiastas de Tito Livio, no seu Aburbe Condita livro 1, capítulos 20 e 21, e Dionísio de Alicarnasso no seu Antiquitates Romane, livro 2, capítulos 63 e 64, tudo parecia realmente incrível. Enquanto dançavam, eles batiam em seus escudos sagrados com varas, produzindo um som ritmado. Este ritual, ordenado e sagrado, conectava a capacidade militar da cidade à proteção divina de Marte, o deus da guerra, ajudando o rei na sua intenção principal, que era evitar guerras a qualquer custo. Os flamines
eram sacerdotes dedicados aos deuses da tríade arcaica, que eram os mais antigos e importantes da religião romana. Essa tríade era a representação das três funções essenciais da sociedade romana primitiva: a classe sacerdotal, Júpiter, a classe guerreira, Marte, e a classe dos agricultores, cidadãos, Quirino. Com o tempo, a tríade arcaica perdeu sua preeminência para a tríade capitolina, com Júpiter, Juno e Minerva, que se tornou o centro do culto oficial em Roma e representava um foco mais imperial e urbano. Voltando aos flamines dos tempos de Numa Pompílio, eles eram divididos em Flamen Dialis, que era o mais alto de todos, dedicado a Júpiter, o rei dos deuses. A sua vida era cheia de regras e tabus extremamente rígidos. Flamen Martialis, dedicado a Marte, o deus da guerra. E Flamen Quirinalis, dedicado a Quirino, o deus que representava a comunidade romana em geral em tempos de paz. Nos reinados seguintes, com a chegada de outros flamines, nomeados menores, porque dedicados a divindades menores, como Flora, Pomona e Volturno, os flamines de Numa Pompílio, para conservar a importância original deles e diferenciá-los de todos os outros que vieram depois, foram chamados de maiores. Mais um feito histórico de Numa Pompílio foi a construção do Templo de Jano, cujas portas eram abertas em tempos de guerra e fechadas em tempos de paz. Desde sua construção e durante todos os anos de seu reinado, as portas permaneceram sempre fechadas, um verdadeiro símbolo de sua política de paz. Na mitologia romana, as portas desse templo eram abertas em tempos de guerra, para que o deus Jano pudesse sair e ajudar os exércitos romanos. Este fato das portas do templo de Jano permanecerem sempre fechadas, segundo os historiadores, só se repetiu pouquíssimas vezes em toda a história de Roma. Vale lembrar que Jano era o deus das portas, começos e transições, e não deve ser confundido com Juno, a deusa protetora das mulheres, do casamento e da fertilidade. Embora os nomes sejam parecidos, suas funções eram totalmente distintas. Suas reformas não eram apenas rituais. Elas estabeleceram as bases da vida religiosa romana com o objetivo de promover paz e ordem na cidade e criaram uma coesão social e cultural que uniu a cidade e a preparou para um grandioso futuro. Numa Pompílio viveu até uma idade bem avançada por aqueles tempos, 81 anos exatamente, morrendo de causas naturais e não na guerra,
como a maioria dos reis de seu tempo, algo que provavelmente causou inveja nos soberanos e generais mais afoitos daquele mundo. Ele reinou por mais de 4 décadas e sua morte foi um evento de grande luto para todo o povo romano e sabino, que o considerava não apenas um rei, mas um pai e um guia espiritual. Seu funeral foi um evento de grande magnitude. Tinha a presença de pessoas de todas as classes sociais, de várias populações locais próximas de Roma, e de seu neto Anco Márcio, uma criança ainda, segundo as fontes, entre 2 e 5 anos, e que se tornará, anos mais tarde, o quarto rei de Roma. Nós analisaremos com maiores detalhes no vídeo dedicado a Anco Márcio e, se possível, mas não totalmente esclarecido, grau parentesco entre Numa Pompílio e o próprio Anco Márcio. Numa foi sepultado no Gianicolo, in uma cerimônia que misturava tradições romanas, sabinas e etruscas. Após a experiência bélica do reinado de Rômulo, Numa Pompílio soube, com a sua sabedoria, proporcionar um equilíbrio sólido à cidade nascente. Por isso, ao contrário de Rômulo, que se tornou um deus, Numa Pompílio foi lembrado como um homem mortal, mas cuja vida e reinado foram profundamente sagrados e transformadores. Seu legado de paz e devoção à lei divina contrasta com a natureza guerreira dos reis que o sucederam, como Túlio Hostílio e o próprio neto Anco Márcio, que retornaram às conquistas militares. Numa solidificou sua imagem como o verdadeiro fundador da vida civil e religiosa de Roma, e a base de sua organização religiosa sobreviveu por séculos, moldando a identidade de uma das maiores civilizações da história. Assim chegamos ao fim desta tranquila jornada sobre a vida do segundo rei de Roma. Ao contrário de seu antecessor, que fundou Roma com a espada, Numa a consolidou com a sabedoria. Ele não construiu muralhas para a guerra, mas sim templos para a fé. Seu legado nos ensina que a verdadeira força de uma nação nem sempre reside na força e na conquista militar, mas também na estabilidade de suas leis, na harmonia com os deuses e nas virtudes de seu povo. Numa nos deixou uma Roma mais justa, mais organizada e, acima de tudo, em paz consigo mesma. Sua vida é a prova de que a transformação mais profunda pode vir não do poder, mas da piedade, da reflexão e da paciência. E agora quero ouvir de você. Se você tivesse vivido nos tempos de Numa Pompílio, teria seguido suas leis e rituais ou teria arriscado um pouco mais de guerras só para dar uma agitada às coisas? Mas se você acha que paz e filosofia não rendem comentários, deixe o seu e prove o contrário.
Vou adorar ler suas ideias e, quem sabe, algumas podem até inspirar um próximo vídeo. Mas é claro que a história de Roma não para por aí. E agora, no nosso próximo vídeo, vamos virar a página para um cenário completamente diferente e que Numa não teria gostado de jeito nenhum. Voltaremos na Segunda Guerra Púnica, que nós deixamos com a Batalha do Ticino, e entraremos em outro embate bem mais sangrento e trágico, especialmente para os romanos. Ou seja, a Batalha do Rio Trebbia. Prepara-se para mergulhar novamente nas estratégias geniais do comandante cartaginês Aníbal e no embate com os generais romanos. Uma história de táticas audaciosas, engano e um inverno brutal que mudou o rumo da guerra. Não perca! Compartilhe essa lenda de Numa com quem gosta de história e ative o sininho para não perder a continuação desta imensa saga épica que é a história de Roma. Fique em paz. Vejo você no Rio Trebbia e ad maiora sempre.